Irmãos, convido você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 1 de Atos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 a 12, 1 a 11, desculpa. 1 a 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Amém. Senhor, que a sua palavra possa vir ao encontro, Senhor, das nossas necessidades e também, Senhor, de encontro aos desejos enganosos do nosso coração, para nos ensinar, para nos disciplinar e para nos ajudar, Senhor, a fazer a sua santa vontade. Seja o Espírito Santo o nosso mestre, o nosso pregador esta noite, e fale conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se alguma vez alguém já perguntou para você, em sua opinião, o que a igreja precisa? E provavelmente algumas pessoas ouvindo essa pergunta agora, pode ser que esteja pensando, né? A igreja precisa de mais trabalho com crianças, é verdade? A igreja precisa de um ministério forte para jovens e adolescentes, é verdade? A igreja precisa de um ministério de homens valorosos, corajosos, também é verdade. A igreja também precisa de mais evangelização, mais obra missionária. A igreja precisa de mais ação social. A igreja precisa se envolver mais com a comunidade, com a cidade. Veja quantas coisas a igreja precisa. E todas essas coisas são necessárias. E Deus, na sua misericórdia, tem nos permitido realizar dentro das nossas condições e das nossas limitações. Precisamos fazer mais? Sim. Precisamos fazer melhor? Sim. Mas uma coisa é essencial para que
todas estas coisas aconteçam e aconteçam com excelência. E sem essa coisa essencial, ou essa pessoa essencial, tudo que nós fizermos poderá até ser bom, mas talvez deixará de ser ótimo, excelente, porque essa pessoa que é essencial no ministério da igreja, talvez não esteja tendo uma participação ativa na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que você já percebeu do que eu estou falando. O que a igreja precisa, de fato, é de poder. E esse poder é o poder que vem do Espírito Santo de Deus. Sem esse poder, irmãos, a igreja ela vai realizar suas atividades, como nós colocamos ali na frente, como um desafio para esse ano de 2023, mas tudo aquilo ali, se não for feito sob o poder do Espírito Santo e também debaixo da orientação de Deus, facilmente nós vamos chegar no final do ano e vamos até nos orgulharmos de termos feito tantas coisas ao longo do ano de 2023. Mas o que Deus requer de nós como igreja é que primeiro sejamos revestidos do poder espiritual, do poder do Espírito Santo. Lucas, ele escreveu este livro e é considerado um livro histórico. E ele escreve a um homem famoso, importante, Teófilo, que alguns estudiosos dizem que esse homem era um homem que, numa certa medida, tinha uma certa dúvida acerca da pessoa e da missão do Senhor Jesus Cristo. Então Lucas, ele direciona esse livro a este homem, para provar, como ele diz aqui, com provas incontestáveis, de que de fato Jesus Cristo era o Messias, pregado, ensinado e profetizado no passado, que habitou entre eles e que realizou a obra que Deus o enviou a realizar. E esse Jesus Cristo, então, ele foi, de fato, o centro de toda a existência humana naquele momento e para todos sempre. E Lucas está aqui trazendo detalhes acerca da presença e da pessoa de Jesus Cristo. Ele fala que Jesus Cristo, ele pregou para os seus discípulos, para os seus ouvintes, andou com eles depois que foi ressuscitado dentre os mortos por 40 dias, até comeu com eles e deu-lhes uma missão, uma comissão importante que nós vemos em Mateus 28, versículo 18 até o 20, ide por todo o mundo pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Lucas, ele reforça isso aqui, a partir do versículo 6 a 11, quando nas palavras de Jesus Cristo, Jesus diz assim, vocês vão fazer essas coisas, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão ajudar os pobres, vocês vão discipular pessoas, vocês vão discipular e batizar pessoas, mas vocês não poderão e não conseguirão fazer isso sem uma pessoa essencial na vida de vocês. Então foi o que Jesus Cristo disse aqui para eles. Versículo 8, que é muito conhecido nosso. Ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando você continua a leitura de Atos no capítulo 2, quando eles estavam reunidos em Jerusalém por ocasião de uma festa, foi quando que esse Espírito então desceu sobre a igreja, enchendo os discípulos de poder e autoridade. E a Bíblia diz que aqueles homens iletrados, aqueles homens que não eram tão cultos aos olhos das pessoas naquela época, passaram a falar em outras línguas, em línguas que não eram a língua natural, normal, não era o aramaico, não era o hebraico, não era o grego, mas era a língua de todas as pessoas que estavam ali representando outras cidades e até outras nações. E a partir então da descida do Espírito Santo, nós vemos o quanto que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi potencializada por esse Espírito, a ponto de chegarmos no capítulo 2, versículo 42 até o 47, e temos ali uma descrição fantástica, maravilhosa, sintetizada da ação e do poder do Espírito Santo na vida daquela igreja.
E nós temos que relembrar isso. Primeiro, fala que eles perseveravam. Então, somente com esse poder do Espírito Santo é que nós podemos perseverar. Perseverar em quê? Perseverar na comunhão, perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar nas orações, no partir do pão, no testemunho, na fé e na esperança de que Jesus Cristo um dia virá. E à medida que eles perseveravam, Deus então trabalhava na vida deles, na vida da igreja, de modo que eles não tinham egoísmo, eles repartiam seus bens com os mais necessitados, o povo via aquele mover de Deus no meio da igreja e o povo se sentia atraído por aquele mover de Deus, de modo que eles contavam com a simpatia do povo. E a Bíblia fala ainda que dia a dia, enquanto eles faziam isso, dia a dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então essa igreja não fez um calendário, não fez uma agenda e falou, vamos fazer isso. Mas essa igreja, ela foi revestida pelo Espírito Santo de Deus, e aí eles passaram a fazer. O que a igreja precisa, mais do que nunca, nos dias de hoje, é exatamente esse poder do Espírito Santo. E por que nós temos que enfatizar isso, irmãos? Porque nós vivemos uma época em que somos levados e atraídos por várias distrações. Nós temos distrações o tempo todo, em todo momento. Se não é uma guerra, é uma pandemia. Se não é uma pandemia, é uma questão política. Se não é uma questão política, é uma questão social. Se não é uma questão social, é até OVNIs, que agora soltaram essa, que está aparecendo OVNIs em vários lugares do mundo, para distrair as pessoas, para criar uma cortina de fumaça, acredito eu, para tirar o foco das pessoas e com isso também para levar muitos cristãos a ficarem dependendo de uma resolução, de uma ação humana para que essas coisas sejam resolvidas. Nós precisamos voltar para o foco. E para voltarmos ao foco, precisamos lembrar, Deus nos chamou como igreja, Deus nos tirou do mundo e nos capacitou e nos enviou ao mundo para sermos testemunhas, para sermos luzeiros neste mundo de trevas, para sermos embaixadores de Cristo, para sermos o bom perfume de Cristo, para sermos a carta escrita não por tinta, mas por sangue, para que todos possam ler e ver em nós o Evangelho de Deus, que funciona. Mas para isso nós precisamos do poder do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Eu não sei se você tem orado pedindo a Deus, enche-me Espírito, enche-me do seu poder, mais que cheio eu quero estar. Eu não sei se você tem pedido a Deus para mortificar a sua carne, mortificar os seus desejos, mortificar os apetites que muitas vezes são gerados por causa do nosso coração corrupto, e isso acaba nos afastando do Senhor, mas somente pelo poder do Espírito é que nós vamos conseguir mortificar o velho homem e fazer nascer cada dia um novo homem. Um homem interior, um homem espiritual, o homem que está realmente de acordo com a vontade do Senhor. Então, para sermos igreja de fato, irmãos, nós devemos olhar novamente para essa doutrina do Espírito Santo. Devemos olhar novamente para esse ensinamento bíblico e resgatar algumas coisas que, se porventura têm se perdido, elas podem sim voltar a fazer parte da nossa vida. Então, eu quero convidá-lo aqui a extrair pelo menos 4 verdades que nós podemos reaprender à luz da palavra de Deus. Primeiro, nós podemos ter a certeza que o Espírito Santo é quem capacita a igreja. Então, o que nós podemos responder à luz dessa pergunta? O que a igreja precisa? A igreja precisa do poder do Espírito Santo. E por que ela precisa do poder do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que capacita a igreja. Não é o pastor que capacita a igreja, não é o mestre que capacita a igreja. Nós podemos juntos aprendermos as diretrizes, os mandamentos, os ensinamentos do Senhor. Nós podemos sim aprender alguma coisa que irá nos ajudar a evitar o mal, mas a capacitação espiritual vem de Deus, vem do Espírito Santo.
E o Espírito Santo já habita no coração de todo aquele que foi regenerado por esse mesmo Espírito. Então, se você é um cristão e ama o Senhor Jesus Cristo e se rendeu a Ele, o Espírito Santo está aí dentro de você. Ele se move em você, Ele habita em você. Por isso Jesus disse assim para a igreja daquela época: mas recebereis poder para evangelizar, para ajudar os pobres, para fazer ação social, para ter trabalho com criança, para ter trabalho com adultos e vice-versa e tantas outras coisas. Recebereis poder. Virou moda, infelizmente, no mundo atual, dentro do universo evangélico, o surgimento de vários especialistas em crescimento de igreja. É claro que volta e meia eu ouço alguns, eu leio alguma coisa para ver o que essas pessoas estão dizendo. E a conclusão que eu chego é o seguinte: na minha opinião, tudo isso é balela. Porque as orientações, as instruções que oferecem são instruções apenas de uma técnica humanista, de uma prática, de uma estratégia humana. Então a gente não percebe aquilo que está sendo trazido por muitas igrejas são técnicas comerciais, empresariais. Faça isso, faça aquilo, que vai dar certo, assim, age assim. E muito raramente, nas literaturas que eu tenho lido e nos vídeos que eu tenho assistido, tem se falado da necessidade do poder do Espírito Santo. E nós, muitas vezes, vamos nos acostumando com isso. Aprendemos uma técnica ali, aprendemos uma técnica ali, outra lá, e assim vamos trazendo para o contexto de igreja. Foi A.W. Tozer que disse o seguinte: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, a maioria do que a igreja está fazendo continuaria e ninguém saberia a diferença. O que ele está dizendo é exatamente isso. Que muitos estão fazendo como se fosse algo realmente capacitado por Deus, mas na verdade é uma técnica humana, comercial, empresarial, que nós aprendemos e tentamos encaixar dentro de um contexto celestial. Por isso é necessário que todos nós nos voltemos novamente para o Espírito Santo e fiquemos dependentes dele. A igreja de Atos, a igreja do primeiro século, que foi potencializada pelo Espírito Santo, ela é conhecida pela sua vida de oração. Ela é conhecida pela sua vida de dependência no poder do Espírito Santo. Então, tudo que essa igreja realizou, ela só realizou porque havia antes oração. Nós, às vezes, fazemos ao contrário. Nós fazemos, aí depois fazemos o quê? O que fazemos depois que fazemos a obra? Oramos para Deus abençoar a obra. Às vezes oramos, né? Às vezes nem oramos. Fazemos, entregamos nas mãos de Deus, pronto, fiz a minha parte. E na verdade, irmãos, nós temos que depender do Espírito Santo para que Ele possa agir em nós e através de nós. Então o ensino e a pregação da igreja não serão eficazes sem a capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo é que provoca coisas extraordinárias no meio da igreja. É Ele que opera milagres, porque Ele veio enviado por Jesus Cristo para dar testemunho de Jesus, para dar testemunho da obra de Jesus e para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, você quer ver um milagre maravilhoso que não tem outro igual, em minha opinião, é a regeneração dos pecadores. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós achamos que o Espírito Santo só está presente quando o cego passa a ver, o surdo passa a ouvir, o aleijado passa a andar, aquele que está desenganado pelo médico é curado. Ótimo, essas coisas podem acontecer porque Deus é Deus de milagres e havendo a vontade de Deus, não há quem possa impedir o agir de Deus. Só que tais pessoas que foram curadas e são curadas, elas vão morrer. E algumas dessas pessoas que recebem essas graças nem sempre se prostram e se rendem ao Senhor Jesus Cristo.
Mas o milagre na vida dessas pessoas é a conversão delas, é a mudança de coração que muda o destino delas. Então o destino delas agora é um destino para a glória com o Senhor. Quer coisa melhor na vida de um pecador? Este é o milagre pelo qual a igreja deve orar na vida das pessoas que nós conhecemos e que muitas vezes estão bem próximas de nós. Então esse poder não é uma habilidade inata que nós possuímos, não é o resultado de conhecimento que nós acumulamos. Esse poder não é produto da nossa experiência cristã, nem mesmo de uma consequência da nossa maturidade cristã. Esse poder é sobrenatural, é irresistível, é divino, é celestial e vem do alto, não vem de baixo. Você crê nisso, irmão? Essa palavra que Jesus usa aqui, recebereis poder, que nós bem conhecemos, que é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 1:16, significa dinamite, dínamos, quer dizer uma palavra que mostra que o evangelho é tão poderoso que não há como resistir, não há como impedir o seu avanço, não há como que esse poder seja contido em algum lugar. Essa palavra se repete só aqui, irmãos, no livro de Atos, 118 vezes. É uma palavra que está sempre presente, porque o Espírito Santo está agindo na vida dessas pessoas. E assim como a dinamite esmiuça as pedras mais duras e derruba as estruturas mais sólidas, o poder do Espírito Santo também quebra o coração do homem orgulhoso, quebra o coração do incrédulo, quebra o coração daquelas pessoas que renegam a sua fé em Cristo Jesus, que desprezam a Deus. É esse Espírito que muda a sorte da pessoa. Quantos aqui não foram mudados por esse mesmo Espírito? Quantos aqui não foram também convertidos por esse mesmo Espírito? Se nós pudéssemos aqui ouvir o testemunho de cada um, com certeza cada um aqui teria uma história para contar. Assim como Paulo, que antes de Paulo era Saulo, que era um homem terrível e temido pela igreja, porque ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos e até consentia na morte dos cristãos. Este homem, aos olhos daqueles cristãos, talvez tenha pensado assim: Paulo não tinha jeito, era um homem que não tinha jeito, era um caso perdido, não tinha solução à situação daquele homem. Mas o que o Evangelho fez, o que Jesus Cristo fez, o que o Espírito Santo fez, transformou aquele homem, e de perseguidor passou a ser perseguido, e de uma pessoa que desprezava o cristianismo se transformou no maior exemplo de um cristão que existiu naquela época pós-Cristo. Um missionário de Deus, um homem que plantou igreja, treinou lideranças, um homem que visitou a Ásia e tantos lugares ali até perto da África, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, perseguido pelos próprios judeus. Um homem que morreu glorificando ao Pai. O Espírito Santo faz isso. E é esse Espírito que está aqui entre nós. Então a Ele também devemos cantar, a Ele também devemos adorar, a Ele também nós devemos orar, a Ele também nós devemos celebrar, porque Ele é Deus, Ele está presente. Por que nós precisamos do poder do Espírito Santo? Em segundo lugar, porque o Espírito Santo é de origem celestial. Veja, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o poder que a igreja precisa não vem da terra, mas vem do céu. Não vem dos homens, mas vem de Deus. Vem do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Não podemos fazer a obra de Deus fiados em nossa própria força, em nosso próprio conhecimento, como já ilustrei aqui. E por que nós podemos afirmar, irmãos, que esse Espírito é de origem celestial? Primeiro, porque o próprio Jesus disse em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então presta atenção nisso. Você nunca irá convencer uma pessoa do seu pecado. Nunca. Quem convence é quem? É o Espírito Santo. É Ele que convence. Mas Ele usa você. Ele usa as suas palavras. Ele usa o seu testemunho. Ele usa os seus gestos.
Ele usa as suas escolhas e as suas decisões como ilustração para que ele possa trabalhar na vida da pessoa que ainda não foi regenerada pelo próprio Espírito. Jesus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nenhum pecador teria consciência do seu pecado sem se achegar a esse Espírito, sem que tenha arrependimento, porque é só o Espírito Santo que pode falar: ó, você é pecador. Há pecado no seu coração, e esse pecado está te levando para uma eternidade sem Cristo. Então, não seja o Espírito Santo na vida de uma pessoa, mas seja um instrumento do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Mas para isso você tem que pedir a Deus: Senhor, enche-me com o seu poder, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas do Espírito. Também em João 3, versículo 5, Jesus disse que é o Espírito Santo que convence esse pecador, mas que também regenera esse pecador. Jesus falou assim para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o homem é concebido em pecado, ele nasce com uma natureza inclinada ao pecado e não pode mudar a si mesmo. Só o Espírito Santo que pode mudar as disposições íntimas da nossa alma e nos fazer uma nova criatura, como disse Paulo em 2 Coríntios 5,17. E assim aqueles que estão em Cristo é o quê? Nova criatura, porque as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram nova. É só o Espírito Santo que pode nos dar um novo coração, uma nova mente e uma nova vida. Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo. Ele também sela o crente como propriedade exclusiva de Deus. Antes de Cristo, por causa que nós estávamos mortos e caídos em nossos pecados, a Bíblia diz que nós estávamos como escravos de Satanás, mas Cristo nos libertou do pecado, da morte e também desta escravidão. E como garantia de que nós agora não pertencemos mais ao mundo, não pertencemos mais ao diabo e nem a nós mesmos, a Bíblia fala, Paulo escreveu em Efésios 1, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha o que a Bíblia fala, irmãos, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fostes selados. Chega uma certa idade na nossa vida, e eu sei que não é o caso aqui de muitos, graças a Deus, e de vez em quando compramos uma peça de roupa e vestimos, sem lavar, sem nada, e saímos, e só na rua que alguém vai falar: ó, a etiqueta está pendurada aí. Não sei se já aconteceu com você. Tem gente que está rindo aqui, então eu acredito que não foi só comigo, não. Ó, tem uma etiqueta pendurada aí. Você custa tanto? É isso? É, pois é. Irmãos, quando eu olho essa palavra aqui que Paulo fala, fossem selados pelo Espírito Santo, é como se houvesse em nós agora uma etiqueta. E essa etiqueta tem um selo, tem um carimbo, dizendo assim: propriedade de Deus. Não há quem possa tirar isso das mãos do Senhor. Você está marcado pelo selo do Espírito Santo. Então, presta atenção nisso. Você é a carta, o Espírito Santo é o selo, e o seu destino é o céu. Então, nós somos selados por esse Espírito. Nós somos propriedades de Deus. Então, quando nós cremos em Jesus pela pregação do Evangelho, nós temos essa marca da promessa, o selo que fala da propriedade. Passamos agora a pertencer a Deus, somos membros da família do Senhor, aleluia por isso. É esse Espírito Santo que também é o penhor que nos dá a garantia da nossa redenção. Se não bastasse a etiqueta de propriedade, esse Espírito Santo ainda se coloca como penhor, como garantia, ó, eu garanto. Tanto que Paulo disse no versículo 14 de Efésios 1, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja bem o que Paulo fala, ele diz assim, até ao resgate da sua propriedade. E aqui há uma referência da vinda daquele que virá, para resgatar quem? A sua
propriedade. Até lá, esse Espírito que está em você, que está em mim, que está na igreja, persevera por nós e em nós, para nos mantermos firmes, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. É esse Espírito Santo que nos capacita para não cairmos nem para a direita nem para a esquerda, mas se permanecermos firmes no caminho estreito, a despeito das lutas e das circunstâncias contrárias, porque haverá um dia que aquele que nos redimiu virá para resgatar a sua propriedade, que é a igreja. Nós precisamos desse poder do Espírito Santo de novo em nossa vida, para nos animarmos, nos encorajarmos e continuarmos firmes na fé. Então, ele também batiza o crente no corpo de Cristo. Se alguém te perguntar, você já foi batizado com o Espírito Santo? Qual é a sua resposta? Sua resposta é sim, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado a ponto de ser selado por Ele, a ponto de ter a garantia, através dele, de que um dia eu serei resgatado por esse Jesus, que é o credor, que é o dono, que irá lá no banco para tirar-nos desse mundo. E Paulo então disse em 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Só tem um Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que crê em Cristo é introduzido na igreja de Deus, o corpo de Cristo, pela obra do Espírito Santo. Você foi comprado, você foi selado, você foi penhorado por causa do amor de Deus. E é esse Espírito que dá dons espirituais à igreja. Meus irmãos, eu tenho certeza que há muitos dons aqui entre nós. E nós temos visto, graças a Deus, pessoas sendo levantadas pelo Espírito Santo para ajudar na obra do Senhor em nosso meio. E Paulo falou isso aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Uma coisa você pode ter certeza, você tem um dom. Pelo menos um dom tem aí. E há pessoas entre nós que Deus deu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talvez 10 dons. E é o Espírito Santo que faz isso. E por fim, irmãos, é pelo poder do Espírito Santo, é pela capacitação desse Espírito, que nós podemos testemunhar do amor de Jesus. Jesus disse no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aqui nós nos fortificamos, nos encorajamos, somos instruídos pelo Senhor, mas cada um de nós aqui, quando saímos daqui, somos missionários de Deus. Ele nos envia para o nosso campo missionário. Seja no trabalho, na escola, em casa, seja no lugar onde você estiver, ali é o seu campo missionário. É ali que Deus te colocou para você testemunhar com a sua vida e com suas palavras acerca do amor de Deus. É ali que as pessoas vão observar você, vão saber como você é, o que você faz, como você vive. É a mesma coisa a gente vê, por exemplo, no casamento. Duas pessoas se conhecem, macho e fêmea, homem e mulher, e aí eles se gostam, se apaixonam, decidem se casar. E às vezes, durante alguns meses, os primeiros meses, tudo é flor, tudo é maravilhoso, né? Tudo é sorriso e tal.
mas é ali que um começa a conhecer de fato um ao outro. É ali que eles vão realmente saber do que o outro gosta, como que o outro reage diante de certas frustrações, quais são os pensamentos, as ideias, os planos. É ali na intimidade que a pessoa vai de fato conhecendo. O mesmo se dá, irmãos, quando nós saímos daqui e convivemos com as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. É ali que as pessoas irão nos conhecer. É ali que as pessoas vão saber quem realmente nós somos. Qual é o grau de espiritualidade que nós temos? Qual é a mudança que esse Espírito operou em nossa vida? Você entendeu isso, irmão? Então nós precisamos do poder do Espírito Santo, porque é Ele que capacita a igreja, porque é Ele que distribui os dons espirituais na vida da igreja. Em terceiro lugar, nós precisamos do poder do Espírito Santo, porque pelo Espírito Santo a igreja cumpre a sua missão essencial. Qual é a missão da igreja? Você sabe? Para algumas pessoas, a missão da igreja é fazer ação social. Então, a igreja tem que ir para os bairros mais simples, doar seus bens, entregar seu dinheiro. Isso é ser igreja, mas isso não é a missão essencial da igreja. A missão essencial da igreja é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. A missão essencial da igreja é testemunhar do amor de Deus. A missão essencial da igreja é pregar o evangelho. Jesus disse em Mateus 28, repetindo: ide por todo o mundo e fazei ação social. Entre todas as pessoas, foi isso que ele falou? Não. O que ele disse? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E não tem projeto social melhor do que o próprio evangelho. Porque onde o evangelho entra, as pessoas são mudadas, são transformadas, sonhos são alterados, a pessoa passa a enxergar a vida com outros olhos, ela procura se melhorar, ela procura investir mais a sua vida. A pessoa, quando ela é esclarecida pela a presença do Espírito Santo, ela sabe agora o que é melhor para si e para as outras pessoas. Observa bem onde o evangelho, do jeito que nós conhecemos, não entrou até hoje. Os países que estão dominados por outro tipo de religião. Veja a pobreza, a miséria, a ignorância, a escassez, a condição subhumana que muitas vezes essas pessoas vivem. E nós podemos ver isso na história, irmãos. A Suíça, ela é tida como um país fantástico, né? Muitas pessoas aí, quando falam em Suíça, já pensam em riqueza. Genebra era uma cidade também assim desconhecida na época, quando Calvino chegou ali naquela cidade, por cerca do ano de 1550 ou 1546, entre 1550. Era uma cidade comum, mas foi ali que Deus usou aquele homem para pregar o evangelho, para discipular as pessoas daquela cidade. Foi ali que ele adotou uma academia de ensino, que ele instruiu as pessoas, que ele pregou a verdade, livrando as pessoas da mentira. Foi ali que ele levou a luz, tirando as pessoas das trevas. Agora, quando se fala de Genebra hoje, o que te vem à mente? Te vem à mente uma cidade rica, uma cidade famosa, uma cidade que se tornou um centro de muitas coisas. O Tribunal Internacional de Justiça está situado onde? Em Genebra. Muitos lugares e muitas instituições, famosas, importantes, estão onde? Em Genebra. Muitas academias de ensino foram criadas e surgiram onde? Em Genebra. Por quê? Porque o evangelho chegou naquela cidade. Onde o evangelho chega, pessoas são transformadas. Por isso nós temos que ser essenciais na obra do Senhor ao sermos testemunha, porque quando você testemunha do amor de Deus para alguém, e essa pessoa ouve o evangelho e o Espírito Santo transforma a vida dela, você pode não ter noção naquele momento, mas aquela vida pode ser transformada de uma forma exponencial por causa daquela mudança na vida daquela pessoa. Você crê nisso, irmão? Em conclusão, a igreja precisa do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ajuda a igreja a ultrapassar barreiras universais. Continuando ainda no versículo 8, fala assim:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde, irmãos? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vale lembrar uma coisa importante que Jesus está dizendo aqui. Jesus está tirando do coração e da mente dos seus discípulos a ideia de que o que eles receberam era só para eles. Jesus está tirando a ideia de que esse tinha que ser um grupo fechado. Jesus está dissipando da mente, do coração daqueles discípulos, a tentação de criar uma denominação de Jesus Cristo, onde para entrar tinha que ter tido contato com Jesus. Imagine se fosse assim. Os 12 teriam morrido, o evangelho não teria chegado a lugar nenhum. E aqui Jesus, ele toca numa área muito sensível para o judeu. Por quê? Porque quando Jesus fala Judéia e Samaria, ele está falando de povos que são hostis com aqueles cristãos. Os judeus, embora fossem da mesma linhagem de Jesus da mesma linhagem dos judeus, os judeus perseguiram os cristãos. E Jesus fala assim: agora vocês vão para o território dos judeus em toda a Judéia e pregam esse evangelho. Os samaritanos foram também considerados inimigos por esses judeus. E alguns dos discípulos de Jesus, se você leu João capítulo 4, quando Jesus estava passando dentro do território de Samaria, naquele encontro de Jesus com a mulher no poço, você há de saber que quando Jesus anunciou que passaria para ali, alguns discípulos falaram assim: mas Senhor, para aqui não é muito legal, porque judeu e samaritano não se dá muito bem. Mas agora Jesus fala o que para eles? Vocês vão ser minha testemunha onde? Na Judéia e também onde? Em Samaria. Ou seja, o evangelho é para o universo, para todas as pessoas, independente da raça, da cor, do credo, independente da situação financeira, independente se é amigo, se não é, se é hostil, se não é, ali deve se pregar o evangelho. Eu já ouvi coisas assim absurdas, como por exemplo, uma vez a gente estava num encontro de jovens e tinha alguns jovens que estavam meio brigados com o outro lá, e aí nós saímos para evangelizar, e quando ele viu o rapaz que estava meio encrencado, falou: aquele lá não vou evangelizar não, ele não merece o evangelho não. Que coisa, né? E isso, às vezes nós não temos coragem de falar, mas se nós não cuidarmos, irmãos, isso pode passar pela nossa mente e nosso coração. Fulano não merece não. Aquele traficante, aquele assassino, aquela pessoa que fez isso e aquilo outro, não, essa pessoa não merece não. E quem somos nós para dizermos quem é que merece, quem é que não merece? Nós não merecemos coisa alguma da parte de Deus. Nós somos miseráveis pecadores. Então Jesus, quando fala assim: vocês vão para a Judéia. Vocês, poxa vida, mas esses judeus estão nos perseguindo, tal. Mas vocês vão para Samaria. Mas os samaritanos, lá na história, no passado, traem o povo de Israel, tal. É lá que vocês vão pregar. Mas vocês não vão ficar por aí não. Jesus diz assim: vocês também vão pregar até aos confins da terra, passando por todos os outros países, passando por todas as outras áreas do mundo, e chegando até Divinópolis, graças a Deus. O evangelho chegou aqui, porque o Espírito Santo capacitou aqueles irmãos, e à medida que eles foram se espalhando, saindo de Jerusalém, o Espírito Santo foi capacitando-os para pregar esse evangelho, ultrapassando as barreiras universais. Talvez a barreira que divide você de pregar o evangelho para uma pessoa constitui apenas de uma parede na sua casa. Talvez do outro lado da parede tenha uma pessoa. É um filho, uma esposa, um marido, um tio, uma tia, uma avó, um avô, que sabe quem você é, que te vê saindo de casa, vindo ao templo para adorar a Deus, que conhece o seu estilo de vida. Mas talvez você ainda não venceu essa barreira.
de sentar e começar uma conversa informal, amorosa, carinhosa, sábia, e ajudar essa pessoa a enxergar o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Mas por que que nós, eu me incluo, por que que nós muitas vezes deixamos de fazer isso? Porque talvez, irmãos, esteja nos faltando esse poder do Espírito Santo. Lembra do que Paulo disse em Efésios capítulo 5? Vou ler aqui para os irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 19. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, fazendo o quê? Remindo o tempo, pagando caro pelo tempo, comprando o tempo, valorizando o tempo, porque os dias são maus. Lembra que eu disse no início que nós estamos cheios de distrações? Esse dia mau que nós estamos vivendo está nos distraindo daquilo que é essencial, fundamental, importante para a nossa vida espiritual. Então Paulo diz assim: remindo o tempo porque os dias são maus, versículo 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. De novo, enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a vida da igreja. Quando nós buscamos esse poder do Espírito Santo, nós mortificamos a nossa carne. Nós bem sabemos, irmãos, que nós temos o diabo como nosso inimigo, o mundo, que é esse sistema podre contra nós, que é nosso inimigo, e temos a nossa carne, que também é nossa inimiga. Desses três inimigos, o mais difícil de ser vencido é a nossa carne. São os nossos desejos, são as nossas paixões. E Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 20, de que esse homem exterior e interior, melhor, ele só pode morrer com a presença do Espírito Santo em nós. É pelo Espírito Santo que nós vamos mortificar a nossa carne e fazer surgir um novo homem, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto, você quer isso para a sua vida? Você quer mesmo isso para a sua vida? Porque, como eu disse, não adianta a gente só conhecer e saber. Mas a gente tem que colocar em prática. Então, se nesta noite você quer ser cheio do Espírito Santo e receber esse poder do alto para ser o crente que Deus espera que você seja, eu peço que você fique em pé, em nome de Jesus. Nós vamos terminar orando nesse sentido. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter esse Espírito Santo na sua vida, te capacitando, te ajudando, te fortificando, para que você seja essa testemunha? Você quer esse Espírito Santo na sua vida para te renovar, para te alegrar, para realmente você ser uma pessoa ativa na obra do Senhor? Você quer esse Espírito Santo na sua vida para que o pecado não tenha mais domínio sobre você, mas que você vença o pecado pelo poder desse Espírito? Amém. Louvado seja o Senhor. Agora eu peço que você feche os seus olhos, esteja em oração. Em oração. Você vai orar por você. Você vai orar assim: ó Espírito Santo, encha-me. Enche-me com o seu poder. Enche-me com o seu viver. Habita na minha vida, Senhor. Habita no meu coração. E ajuda-me, Senhor, a viver de acordo com a sua vontade. Ore dessa forma, irmão. Peça a esse Espírito Santo para te tomar nesse momento.
para realmente encher o seu coração. Peça ao Espírito Santo com fé. Peça ao Espírito Santo que ele venha sobre sua vida neste momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez. Precisamos do Senhor. Precisamos do seu poder, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Sem a sua graça, sem a sua misericórdia, somos fracos e limitados. Por isso rogamos ao Senhor, ó Espírito Santo, ajuda-nos a vencermos as nossas lutas, as nossas fraquezas, ajuda-nos a mortificarmos a nossa carne, ajuda-nos a desejarmos sermos cheios do Senhor e capacitados pelo Senhor para anunciar com autoridade a obra e o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, venha, tome a sua igreja, capacite a sua igreja pelo poder que o Senhor tem e levante entre nós, Senhor, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, Senhor, famílias inteiras, como instrumentos nas mãos do Senhor, para trazer um grande avivamento, Senhor, nesta igreja, nessa cidade, nesse país e no mundo, ó Pai. Ó Deus, o Senhor mesmo disse, Deus, que o Senhor há de guardar a sua igreja, há de fortalecer a sua igreja até o fim, e aqui estamos, ó Deus, para sermos usados por Ti, aguardando com grande expectativa o dia em que o Senhor Jesus Cristo virá para nos resgatar como Sua propriedade, Pai. Até lá nos ajude a perseverarmos na fé, a perseverarmos na santidade, a perseverarmos, ó Deus, na Sua presença, a perseverarmos, ó Deus, os Seus caminhos, não, Senhor, lançando mão das coisas deste mundo, mas confiados somente no Senhor. Vem, Espírito, enche a nossa vida, enche-nos com o teu poder, Senhor, enche-nos, ó Pai, com a sua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Você canta comigo aquela canção, Espírito, Espírito, quem pode me ajudar aí? Vem cá, Raquel.